Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e eu estou criando esse vídeo aqui para dar um feedback a todos os 2.000 alunos, alunos e alunas que se inscreveram no curso Aprendizagem Baseada em Projetos, né? Bom, então esse curso de Aprendizagem Baseada em Projetos, como todos sabem, é um curso assíncrono, ou seja, nós não teremos encontros síncronos, tá bom? Então vou falar um pouquinho aqui do curso para vocês, né? Esse curso aqui faz parte de um projeto que eu tenho na Unifesp, chama-se Projeto Move. É um projeto de cursos massivos e abertos, gratuitos, né? Então, assim, eu já ministrei vários cursos gratuitos, né? Sobre pensamento sistêmico, pensamento design, né? Scratch, programação com Scratch, né? Data Science, ciência de dados, né? Ah, TDAH, e esse curso aqui, o último, é o de aprendizagem baseada em projetos, tá? Bom, assim, o curso de aprendizagem baseada em projetos, ele ainda não está aberto para vocês. Quando vocês acessam ali o curso, vocês só veem um texto aqui e algumas informações básicas do curso, né? Por que isso? Porque ao longo das semanas eu vou abrindo uma página do curso. Ou seja, a gente tem assim atividades semanais, tá bom? Por que eu não abro todas as páginas do curso de uma vez? Porque senão as pessoas se perdem, né? É assim, né? E às vezes, durante as semanas, eu mando assim um questionário, né? Um formulário assim de dúvidas, né? E ao término da semana eu tiro as dúvidas das pessoas que escreveram para aquele formulário, tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre peço para vocês, para os inscritos, por favor, não me mandem e-mails assim particulares, né? Por quê? Porque são 2.000 inscritos. Então, se cada um me mandar um e-mail, né, eu vou ter 2.000 e-mails, eu não vou conseguir fazer mais nada aqui, a não ser responder e-mails. O que eu faço? Em todos os cursos eu coloco um formulário de dúvidas. Então, se você tem uma dúvida, alguma sugestão, coloca ali responde o formulário e coloca a sua dúvida ou sugestão ali. Ao término da semana eu leio todas as dúvidas e sugestões e faço um vídeo como este aqui que eu envio a todos, tá bom? Então é uma forma de eu conseguir me comunicar com todos. Então, assim, por favor, não imaginem que eu tenho aqui uma estrutura com secretárias, com diversos outros alunos me ajudando. Não, sou praticamente eu e a professora Valéria que estamos aqui levando esse curso, tá? Então, assim, né? Então, nós não temos apoio de secretaria, assim, não temos, infelizmente, tá? Mas isso não impede que a gente faça o nosso melhor aqui para dar um curso de qualidade para vocês, tá bom? Bom, muito bem, né? Então, assim, na primeira semana, eu vou abrir com o módulo um. E nesse módulo um do curso, eu vou falar assim de conceitos fundamentais de aprendizagem baseada em projetos, né? Então a gente vai ter uma atividade, a gente sempre tem uma atividade que a gente chama de quebra-gelo, que é uma brincadeira, né? Que é uma descontração, né? Então, por exemplo, quebra-gelo aqui, eu coloco alguns vídeos, né? E para assim, para despertar a atenção de vocês, né? Então eu peço para vocês assistirem o vídeo aqui e começarem a refletir sobre o tema, tá bom? Alguns desses vídeos estão em português, outros desses vídeos aqui estão em inglês. Mas não tem problema. O vídeo em inglês que está no YouTube, você pode clicar ali e escolher ali a tradução automática para o português, tá? Então é isso. Mas são poucos vídeos em inglês aqui, né? Deve ser uns 2 vídeos, né? Os demais vídeos aqui que eu apresento aqui no curso são vídeos criados por mim. Então estão todos em português, tá bom? Então estão todos ali. Então na primeira semana ele vai falar sobre dar uma visão geral de aprendizagem baseada em projetos. E sempre quando a gente tem um vídeo, aqui eu estou mostrando aqui com vocês, eu indico o vídeo aqui com esse ícone, né? Então você clicando aqui no link, você cai lá no vídeo, né? Ah, e eu tenho, além do vídeo, geralmente eu coloco algum texto como referência, tá bom? Então em azul estão os textos de referência, se você quiser se aprofundar no assunto, né? E aqui com esse ícone aqui de um vídeo, né, você vê ah, as videoaulas criadas, tá bom? Então ali tem uma visão geral, tem sempre exemplos práticos. Então eu mostro alguns exemplos práticos, exemplos que eu participei ou como aluno ou como professor, tá? Então eu conto aqui para vocês. Então vocês vão ver assim que assim eu apresento sempre muitas experiências pessoais, né? Por que isso? Bom, eu trabalho com aprendizagem baseada em projetos já há mais de 2 décadas, né?
Então, assim, é um assunto que me interessa muito, que é a minha área de pesquisa, que eu tenho trabalhado muito, né? Então, eu trago os exemplos do meu dia a dia, né? Eu acho que são legais, né? Então, tem cursos aqui que eu participei como aluno, como assistente de pesquisa, como professor, né? Enfim. Na segunda semana do curso, o módulo 2, a gente vai falar assim de planejamento, estruturação e gestão de cursos. Por quê? Bom, eu acredito que a maioria dos inscritos aqui nesse curso de aprendizagem baseada em projetos sejam professores ou educadores, né? E que têm interesse em aprender sobre essa metodologia ativa para usar em sua sala de aula, né? Como é que eu uso isso na prática, né? Na teoria, sim. Na primeira semana a gente vai fazer os aspectos teóricos, vai ver alguns exemplos práticos, né? Mas e se você tiver que atuar como professor, como é que você planeja, como é que você estrutura o curso, né? Então eu começo sempre com quebra-gelo, também aqui um exemplo aqui de um projeto de Edutopia, um projeto aqui de uma escola do ensino médio americano, né, do site Edutopia, que eles mostram assim, um projeto super interessante de um balão meteorológico, né? Então, o desafio, né? Qual seria o desafio você criar um projeto assim similar desse numa instituição de ensino brasileira, né? Enfim, aí depois eu começo a falar um pouquinho sobre como a gente planeja um curso centrado em aprendizagem baseada em projeto, né? Eu falo um pouquinho como é que você entende o contexto, né? Como é que gera ideias, como é que você estrutura o curso, como é que você gerencia o curso. Então esse é o assunto da segunda semana, que é planejamento, estruturação e gestão do curso. Na terceira semana do curso, a gente vai ver assim diferentes configurações da aprendizagem baseada em projeto e quais são os desafios, né? Mas como assim diferentes configurações, né? Então eu começo aqui com um vídeo de uma professora também americana, né? Que ela conta aqui quais são os desafios que ela enfrentou ali para ministrar um curso aqui usando a aprendizagem baseada em projeto, né? Então, e depois eu detalho bastante isso. Eu falo assim, um conjunto de desafios que a gente enfrenta, os desafios que os professores enfrentam, os desafios que os alunos enfrentam, né? E também soluções, né? A gente não traz só o problema, né? Traz o problema e traz aqui as soluções. Muitas dessas soluções aqui são soluções de ordem prática, que a gente aprende ali na vivência, né? Então, nesses vídeos aqui eu trago várias reflexões, né? Assim, só para ter uma ideia, né, gente? Eu já trabalhei assim em aprendizagem baseada em projetos aqui com dezenas de cursos ali, meus alunos de graduação, de pós-graduação, eles realizaram assim mais de 400 projetos em benefício de instituições que trabalham em pessoas em vulnerabilidade social, tá? Então, assim, né? Então, esses exemplos que eu trago aqui, né, não são exemplos teóricos, né, são práticos, né? Que desafios que eu enfrentei, né? Que desafios que você provavelmente poderá enfrentar, tá bom? Então eu falo aqui, mas também não é só isso não, que quando a gente faz aprendizagem baseada em projetos, geralmente a gente trabalha aqui com instituições parceiras, né? Então quais são os desafios de você trabalhar com uma instituição parceira, né? No meu caso eu trabalhava muito com ONGs, instituições de terceiro setor, mas trabalhava também com escolas, né, com organizações públicas, né? Então tem os desafios aqui envolvidos, né? E tem os desafios na própria instituição de ensino. Então você é um professor universitário ou você é um professor no ensino médio, né? Provavelmente ali a instituição onde você trabalha tem uma cultura e essa cultura aqui vai trazer alguns desafios. Então a gente discute esses desafios também, tá? A gente fala assim em configurações pedagógicas interessantes. Por exemplo, você pode ministrar um curso aqui de aprendizagem baseado em projetos, você como professor para a sua turma, você sozinho. Ou você pode trabalhar em projetos aqui em que envolvam múltiplos professores, dois ou mais professores ali trabalhando juntos para uma turma aqui no projeto, né? Ou você pode ter também múltiplos processores de múltiplas instituições. Então você pode ter instituições situadas no mesmo país trabalhando, professores de instituições situadas em um mesmo país trabalhando juntos, ou professores de diversas instituições de diversos países trabalhando juntos. Então eu tenho experiência em todas essas configurações, né? E cada uma tem um desafio assim peculiar, né? E também assim em projetos, né? Em algumas instituições que oferecem assim cursos centrados em projetos, mas que tem uma camada a mais, tem os tutores e mentores, né? Então você tem o professor, o tutor e o mentor e os alunos, né? Então tem cursos presenciais, cursos à distância, cursos mistos, partes presenciais e partes à distância, né? E também eu falo aqui workshop de formação de docentes que eu também participo eventualmente, né? Então, vou falar um pouquinho das configurações pedagógicas aqui na nossa terceira semana e na nossa quarta semana aqui,
São os estudos de caso, né? E são assim de contextos diferentes, né? Então, a gente sempre começa com quebra-gelo, vai falar aqui dos pontos-chave de aprendizagem baseada em projeto, né? E depois a gente vai assim nos estudos de caso. Como é que são assim essas configurações aqui que eu estou chamando aqui, contextos diferentes? Por exemplo, você pode usar aprendizagem baseada em projeto em cursos presenciais, né? Em cursos presenciais aqui, por exemplo, de pós-graduação. Então, eu trabalhei vários anos aqui em cursos que eram ministrados pela Escola Politécnica da USP, da Universidade de São Paulo. Né? Eram cursos gerenciados pela Fundação Vasolini, eram cursos de especialização em que se usava aprendizagem baseada em projetos. Né? Mas também você pode pensar no contexto de cursos de extensão. Então, eu também ministrei assim, cursos de extensão presenciais lá quando eu trabalhava na Unifesp do campus de Osasco, né? Então trago aqui umas lições aprendidas aqui das dificuldades de você criar cursos de aprendizagem baseada em projeto com instituições assim, em cursos do contexto da extensão, né? Outro contexto que eu trabalhei também é um contexto aqui de à distância, ensino à distância. Você pode usar aprendizagem baseada em projeto também, no contexto aqui à distância, né? Então, principalmente durante a pandemia. Então, eu conto aqui uma experiência que eu tive de usar aprendizagem baseada em projeto durante a pandemia. Você pode usar também assim ensino híbrido, né? Ou seja, que você tenha parte à distância e parte presencial. Então, eu tenho trabalhado ultimamente aqui em projetos assim híbridos, né? Que os alunos assistem a aula à distância, né? Então, ali no curso de Tecnologia e Design Educacional, onde eu venho atuando, né? Eu trabalho com outros professores aqui em projetos integradores em que os alunos, uma parte aqui à distância, né? A maior parte à distância e uma parte presencial, que eles têm os laboratórios, né? Com encontros síncronos e com encontros presenciais. Então, isso é uma outra forma. Uma outra forma também de aprendizagem baseada em projeto é em cursos massivos. Então, eu já tive a oportunidade de oferecer um curso massivo de programação Scratch, em que as pessoas trabalhavam ali em projeto juntos, né? Então, eu conto aqui mais ou menos como é que foi essa experiência aqui, tá? Então, para cada um deles aqui tem artigos que eu escrevi com o auxílio de outros professores ou não, e que foram publicados em journals. Esses artigos estão em inglês, tá? Assim, uma vez um professor me perguntou, por que você escreve artigo em inglês, né? Simplesmente para compartilhar as informações com o mundo inteiro, porque a língua da ciência é o inglês, né? Então, assim, né? Então, escrevendo em inglês, o pesquisador da China consegue ler, né? Entender, coisa e tal, né? Se você tiver alguma dificuldade aqui de ler os artigos que eu estou colocando em inglês, usa o Google Tradutor, né? Pega o texto, traduz, né? E pronto. Ou então, usa o ChatGPT ou algumas ferramentas de inteligência artificial para traduzir o texto, para resumir o texto ali para você, tá bom? Então, falam cursos massivos, né? Em curso de graduação, empresas também, né? Então, eu apresento aqui um caso aqui de uma empresa de consultoria, uma empresa brasileira fantástica, que é Evoluir Educacional, é Evoluir, né? É uma empresa que estoura aqui em São Paulo, que trabalhou assim com projetos que usam aprendizagem baseada em projeto em larga escala, envolvendo aqui dezenas de escolas, né, de diversas regiões do Brasil. Então, assim, usa-se também aprendizagem baseada em projetos em larga escala. Então, isso é muito legal, tá? Bom, eu também trago algumas informações aqui como é que a gente pode usar a aprendizagem baseada em projeto no contexto da educação não formal. Então, quando a gente fala em educação não formal, por exemplo, grupo escoteiro, né, eu trabalho aqui como voluntário no grupo escoteiro Falcão Peregrino, né, com as crianças de 5 a 7 anos, né, e mesmo assim, mesmo nesse contexto aqui, você pode utilizar a aprendizagem baseada em projeto, né. E uma coisa interessante também é que às vezes as pessoas não têm a noção que os conceitos de aprendizagem baseada em projetos podem ser usados em atividades, por exemplo, esportivas. Né? Umas coisas assim interessantes. A pessoa, não, eu só vou usar isso aqui em sala de aula para ensinar estatística. Nada disso, né? Você pode usar isso aqui, por exemplo, fazer um treinamento numa equipe de remo, remo olímpico, né? Ou numa equipe de vela, né? Então, assim, né, eu trago alguns exemplos aqui, atividades marinheiras, atividades de treinamento, que eu participei disso quando era jovem, né? Então é muito legal, porque isso também, né, tem várias características de aprendizagem baseada em projeto. Então eu trago aqui para trazer esse paralelo, tá bom? Muito bem. Além disso aqui, eu coloquei aqui no nosso site um conjunto grande aqui de recursos, tá? Então esses recursos aqui, né, são para quem quiser assim,
se aprofundar no tema aqui, aí eu coloco para sites de outros países, né? Coloco vídeos aqui de, assim, de outras instituições. Esses vídeos estão todos em inglês, mas assim, mas é referência para quem se interessar, né? Tiver tempo, né? Então tem o site da Edutopia, que é fantástico, né? O site da Universidade de Maastricht, né? E alguns livros, tá? Para vocês aqui, eu vou disponibilizar gratuitamente o meu livro, tá? Sobre aprendizagem baseada em projetos. Para vocês aí que ainda o curso só vai começar lá em agosto, né? Então você pode ir lendo o livro, eu vou mandar o meu livro para vocês lerem, né? Se vocês quiserem, tal, ir adiantando e lendo alguma coisa, né? E também eu vou mandar para vocês um vídeo, né? Que descreve mais ou menos os projetos que eu fiz, tá? Bom, além disso, eu vou mandar para vocês aqui uma pesquisa, um questionário, tá? E isso aqui eu acho que é bastante interessante, né? A gente que trabalha aqui como professor, ultimamente, de 2022 para cá, a gente foi surpreendido aqui com o avanço rápido, né, da inteligência artificial. Isso tem trazido aqui muitos benefícios, mas também tem trazido aqui muitos, muitos desafios, tá? Para não falar problemas, né? Então, como eu sei que uma boa parte de vocês é educador ou profissionais que trabalham na área, eu gostaria de ou sentir um pouquinho aqui qual que é o impacto aqui da inteligência artificial aqui nos projetos e no ensino que vocês no projeto que vocês trabalham com seus alunos, né? Então, né, eu estou mandando também um questionário agora nesse momento para vocês, questionário, uma pesquisa anônima, tá? Totalmente anônima, né? Mas eu gostaria que pedir para vocês para, por favor, responder esse questionário para eu entender mais ou menos o contexto de vocês, né? Então eu quero entender se a maioria dos professores aqui é do ensino fundamental, se é do ensino médio, se é ensino de graduação, de pós-graduação, né? Eu quero entender aqui quais são as dificuldades que vocês, primeiro, o grau de conhecimento que vocês aprenderam já baseado em projetos, né? E segundo, assim, quais são as dificuldades que vocês, como os professores, têm enfrentado, né, em relação aqui ao uso de inteligência artificial pelos seus alunos. Então isso aqui está mudando tudo, né? Então, principalmente no ensino, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, no ensino universitário, né? Então agora, se o professor manda lá uma redação, uma pesquisa para um aluno, o aluno joga o chat GPT e resolve em 2 minutos, né? E não aprende nada. E manda essa resposta para o professor, né? Então tem várias coisas assim estão ocorrendo, né? E eu queria sentir esse impacto, tá? Mas não só no impacto assim em termos de tarefas, de exercício, né, de planejamento, né? Porque isso tem a ver com a aprendizagem baseada em projeto, né? Então, por exemplo, você vai propor um projeto em que o aluno possa usar uma ferramenta de inteligência artificial para resolver esse projeto aqui, acabou o curso, né? Você perdeu tempo, né? Então, por isso que é fundamental assim, você ter essa visão que agora os tempos mudaram. Em 2022 para frente temos um novo mundo, né? Ainda mais na área acadêmica. Então, essas estratégias de ensino e aprendizagem têm que lidar daqui para frente com essa nova configuração, que chegou para ficar, tá? Que chegou para ficar cada vez mais desenvolvida. E isso aqui traz uma série de benefícios e malefícios, até do ponto de vista cognitivo, né? Então, assim, né, olha, né, em termos da sua memória de longo prazo, né, isso está impactando, né? Às vezes está tornando os alunos aqui mais preguiçosos, né? Você o teu cérebro está delegando aqui as tarefas aqui para a inteligência artificial e com isso, no final das contas, você está perdendo várias coisas, perdendo ali pensamento crítico, perdendo ali criatividade, por aí afora, né? Então, por isso, eu estou mandando essa pesquisa de opinião para vocês, que eu peço, por favor, para que vocês me respondam. Então, assim, sistematizando, gente, esse website aqui, ele ainda está fechado. O que vocês vão ver aqui quando vocês acessarem o website é essa página inicial, né? Essa página inicial, você não vai ver essas outras páginas que eu mostrei para você, porque eu vou abrir essas páginas aqui ao longo das semanas do curso, tá? Para poder dar o feedback para vocês, etc, né? Vocês vão receber o meu livro, um link para o download do meu livro de aprendizagem baseada em projetos. Vocês vão receber um vídeo, um link para um vídeo, onde eu descrevo ali, onde foi feito um documentário, né, sobre alguns projetos que eu fiz, que eu acho que é interessante. E vão receber esse questionário, tá? Que é essa pesquisa de opinião. Então, muito bem-vindos aqui, bem-vindas ao curso, que começa só no dia 4/8, tá? Sim, eu vou mandar também um formulário de dúvidas, tá? Para vocês, por favor, tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva no formulário.
que aí daqui a uma semana aqui eu vou responder essas dúvidas todas, né, essas sugestões, tá? Esse curso aqui, assim, ele é, em termos de certificação, vocês só vão ter uma tarefa, tinha até esquecido de falar nisso aqui. Só essa tarefa que eu vou mandar para vocês, pode ser talvez na primeira semana do curso ou na última semana do curso, né? Que é o seguinte, né? É o seguinte, você, eu não sei, talvez você trabalhe no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ou no ensino superior, né? Ou você trabalha aqui em outros contextos, né? Então eu vou mandar para vocês assim, olha, uma questionário com uma pergunta, né? Provavelmente assim, uma pergunta assim que reflita, que você possa refletir sobre a experiência em que você trabalha. Então eu peço, pelo amor de Deus, que nesse questionário você não use inteligência artificial para, né, para responder. Chat GPT, o que, que eu faço? Né? Chat GPT, não, não. Responda, né? Assim, não vale nota, tá? Mas é obrigatório para certificação. Então não pensa, olha, né, se eu escrever um texto maravilhoso, eu vou ganhar nota 10, e se eu escrever um texto aqui sem auxílio da inteligência artificial, eu vou ganhar nota 5. Não, não vale nota, tá? É só uma reflexão. Eu queria ver assim o que, que vocês ali aprenderam com o curso, tá? Então provavelmente eu devo mandar na última semana, no começo da última semana do curso, tá? Esse questionário, tá? E eu tenho ali e eu tenho alguns uns vídeos aqui que eu vou mandar para vocês darem uma olhada assim, de experiências aqui interessantes também relacionadas com o uso de aprendizado baseado no projeto, tá bom? Bom, gente, então acho que é isso aí. Tá? Desculpem, esse vídeo é um pouco longo, né? Deu mais de 20 minutos, né? Normalmente eu faço vídeos mais curtinhos, tá bom? Mas é um vídeo que eu acho que é importante aqui para tranquilizar quem se matriculou, né, que está matriculado aqui, que ó, vocês vão fazer esse curso, né? Porque eu já tenho alguns alunos, professor, eu matriculei, deu certo a minha matrícula, né? Se você receber esse e-mail é que você se matriculou, deu certo a sua matrícula, tá? Então tá. Alguns, eu vi que tem uns 4 ou 5 alunos aqui que não vão receber, dos 2.000 alunos, né, 4 ou 5 não vão receber esse e-mail, por quê? Por escrever o e-mail errado no momento da inscrição. Eu vou tentar descobrir qual é o e-mail certo desse povo aí para ver se eles conseguem receber esse e-mail, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço para vocês. Tchau.